Você já se sentiu sozinho em meio à multidão? Já passou por momentos em que aqueles mais próximos de você, em vez de te apoiar, parecem questionar ou até mesmo afastar-se do seu chamado? Muitas vezes, os maiores desafios na nossa jornada de fé não vêm de onde esperamos, mas de dentro da nossa própria casa, de nossos relacionamentos mais íntimos. É nesses momentos que a fé é verdadeiramente testada. O escolhido de Deus não é isento de lutas. Pelo contrário, sua caminhada é marcada por desafios, questionamentos e até perseguições, muitas vezes vindos de pessoas que não compreendem a profundidade do propósito divino. Mas, querido irmão e irmã, esses desafios não são sinais de fraqueza ou abandono de Deus, mas oportunidades para crescer, fortalecer sua fé e testemunhar da fidelidade do Senhor em meio a tudo. Vamos refletir sobre os sinais que indicam que, apesar das dificuldades, Deus está moldando algo grande em sua vida. Que ao final de cada teste, você possa encontrar sua graça abundante e a certeza de que Ele nunca te abandona, mesmo quando tudo ao seu redor parece duvidar disso. Antes de continuarmos, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para receber vídeos novos todos os dias. Desde já agradeço e vamos ao vídeo. Um dos primeiros sinais de que alguém pode estar enfrentando resistência dentro de casa é a falta de apoio emocional ou espiritual. Pessoas próximas, em vez de encorajar, criticam ou desvalorizam a fé e as decisões tomadas em obediência a Deus. Isso pode se manifestar como desinteresse, comentários que desmotivam ou até como tentativas de enfraquecer a confiança na jornada espiritual. Jesus também alertou que seguir a Deus pode causar divisões dentro da própria família. Mateus, capítulo 10, versículo 35 ao 36. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Esse versículo reforça que, muitas vezes, o caminho da obediência a Deus pode gerar incompreensão entre os familiares, especialmente quando eles não compartilham da mesma fé ou entendimento espiritual. Entretanto, o escolhido deve perseverar, pois Deus é a fonte de força e consolo em meio às dificuldades. Um sinal comum de que alguém enfrenta inimigos dentro de casa ou próximo é a presença de palavras que desencorajam ou geram dúvidas sobre o propósito que Deus colocou em sua vida. Essas palavras podem vir disfarçadas de opiniões sinceras ou conselhos bem-intencionados, mas na prática minam a confiança e o foco no chamado de Deus. Por exemplo, você pode ouvir frases como: "Você acha mesmo que Deus vai te usar para isso? Isso não faz sentido, é melhor você desistir. Você está sonhando alto demais, seja mais realista." Essas palavras, mesmo ditas por pessoas próximas, têm o poder de plantar dúvidas em seu coração e tentar afastá-lo do propósito divino. Isso reflete o que aconteceu com Neemias enquanto reconstruía os muros de Jerusalém. Ele enfrentou zombarias e tentativas de desânimo, mas permaneceu firme, como descrito em Neemias, capítulo 6, versículo 9. Eles todos estavam tentando nos amedrontar, pensando: eles se enfraquecerão e a obra não será concluída. Eu, porém, orei: fortalece agora as minhas mãos. Na vida cotidiana, isso pode se manifestar quando você decide servir mais ativamente na igreja, iniciar um projeto para ajudar pessoas ou viver de maneira mais comprometida com os princípios de Deus. Aqueles ao seu redor podem tentar enfraquecer sua fé com palavras contrárias, mas assim como Neemias, você deve recorrer a Deus em oração para encontrar força e continuar na missão. Lembre-se,
As palavras dos homens nunca podem frustrar os planos de Deus. Por isso, rejeite o desânimo, firme-se na palavra e confie que o Senhor está ao seu lado. Outro sinal claro de que um escolhido de Deus enfrenta oposição dentro de casa ou de pessoas próximas é a presença de inveja disfarçada. Às vezes, quem deveria estar celebrando suas conquistas ou o favor de Deus sobre sua vida, demonstra incômodo ou ressentimento. Isso pode acontecer de forma sutil, por meio de comentários que desvalorizam suas realizações, ou até de maneira mais direta, com atitudes que tentam impedir seu progresso. Por exemplo, alguém próximo faz observações como: "Você só conseguiu isso por sorte, não por mérito." A pessoa aparenta desinteresse em celebrar seus avanços espirituais ou profissionais. Há tentativas de diminuir sua confiança ou criar dúvidas sobre seu chamado. Essa dinâmica é vista na história de José, quando seus próprios irmãos se encheram de inveja ao ver que ele era amado pelo pai e tinha sonhos que indicavam um futuro promissor. Eles o odiaram tanto que planejaram destruí-lo, como mencionado em Gênesis, capítulo 37, versículo 8. Seus irmãos lhe disseram: "Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar?" E o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Na vida cotidiana, essa inveja pode surgir quando você começa a prosperar em algo que Deus colocou em suas mãos. Um novo ministério, um projeto de vida ou até um testemunho de transformação pessoal. Pessoas que deveriam estar ao seu lado podem reagir com hostilidade, não por suas falhas, mas porque se sentem ameaçadas pelo que Deus está fazendo em você. A resposta do escolhido deve ser como a de José: continuar fiel a Deus, mesmo diante da oposição. O que os outros veem como motivo de inveja, Deus usa para cumprir seus propósitos. Assim como José disse mais tarde a seus irmãos em Gênesis, capítulo 50, versículo 20: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Portanto, não se desanime pela inveja alheia. Mantenha-se focado no que Deus está realizando em sua vida, sabendo que Ele transforma todo ataque em bênção e usa até as circunstâncias difíceis para sua glória. Um sinal evidente de oposição. Dentro de casa ou próximo é a presença de conflitos frequentes e aparentemente sem motivo. Esses desentendimentos podem surgir por questões triviais, mas no fundo são tentativas de roubar sua paz e desviar sua atenção do propósito de Deus. Por exemplo, discussões constantes sobre decisões que você tomou com base na sua fé. Críticas exageradas ou desproporcionais em relação ao seu comportamento ou escolhas espirituais. Acusações injustas que buscam provocar culpa ou indignação em você. Esses conflitos muitas vezes não têm explicação lógica, mas fazem parte de uma batalha espiritual. Foi exatamente o que Davi enfrentou em sua família. Seus próprios irmãos o criticaram quando ele demonstrou coragem para enfrentar Golias. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou indignado com ele e perguntou: "Por que você veio até aqui? E com quem? Deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha." 1 Samuel capítulo 17, versículo 28. Eliabe tentou desanimar Davi por meio de palavras duras e acusações infundadas, gerando um conflito desnecessário. No entanto, Davi não se deixou levar pelo confronto. Ele permaneceu focado no que Deus havia colocado em seu coração: derrotar o gigante. Na vida prática, esses conflitos podem surgir quando você decide se envolver mais em sua igreja, liderar um ministério ou mudar algo em sua vida para se alinhar à vontade de Deus.
As pessoas ao seu redor podem criar discussões aparentemente sem motivo, apenas para testar sua paciência e tentar desviá-lo do propósito. A resposta é seguir o exemplo de Davi. Não gastar energia com disputas que não edificam, mas manter o olhar fixo no que Deus lhe confiou. Lembre-se do conselho do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 18. Se possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos. Isso significa evitar se envolver em brigas desnecessárias e buscar sabedoria para lidar com os conflitos de forma madura e equilibrada. Deus é a sua força e justiça, e Ele o guiará para que você vença as batalhas espirituais e permaneça no caminho do propósito. Um sinal marcante de que você pode ter inimigos dentro de casa ou perto de você é quando pessoas próximas tentam consciente ou inconscientemente bloquear ou dificultar a realização do propósito de Deus em sua vida. Essa oposição pode vir na forma de críticas, manipulações ou até de sabotagens que têm o objetivo de desviar você do caminho que Deus traçou. Por exemplo, alguém tenta convencê-lo de que seu chamado não é importante ou que você deveria priorizar algo diferente. Pessoas ao seu redor impõem obstáculos como falta de apoio financeiro ou emocional, dificultando o cumprimento da missão. Há tentativas de distraí-lo com problemas que não são essenciais, mas que consomem seu tempo e energia. Essa dinâmica é claramente ilustrada na história de Neemias. Quando ele se dedicou à reconstrução dos muros de Jerusalém, enfrentou oposição de pessoas que tentaram intimidá-lo e impedi-lo de continuar a obra. Uma dessas tentativas foi uma mensagem enviada por Sambalate e Gesem, sugerindo que Neemias deixasse o trabalho para atender a uma reunião. Neemias discerniu a verdadeira intenção deles e respondeu. Neemias, capítulo 6, versículo 3. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Na vida cotidiana, essa oposição pode vir de familiares ou amigos que, por inveja, medo ou falta de compreensão, tentam convencê-lo de que suas escolhas espirituais são inúteis ou exageradas. Eles podem dizer frases como: "Você vai abandonar sua carreira por isso?" Não é algo sustentável. Deus não precisa disso de você, foque em algo mais prático. A resposta do escolhido deve ser como a de Neemias: permanecer firme e discernir as distrações. Reconheça que nem todos ao seu redor compreenderão o que Deus colocou em seu coração, mas isso não deve ser motivo para abandonar o propósito. Lembre-se da promessa de Deus em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Pois eu bem sei os planos que estou planejando para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. O propósito que Deus tem para a sua vida é maior do que qualquer oposição humana. Mesmo diante de resistências, confie que Deus o capacitará para cumprir sua vontade. Persevere, sabendo que sua obediência será recompensada e que o Senhor luta por você. Um sinal de que há oposição dentro de sua casa ou perto de você é quando pessoas próximas tentam desviar sua atenção de Deus e do propósito que Ele tem para a sua vida. Essas tentativas podem ser sutis, parecendo atos de cuidado ou preocupação, mas na verdade servem para afastá-lo do seu relacionamento com Deus. Exemplos disso são convites para compromissos que competem com a sua devoção. Uma pessoa insiste para que você escolha algo aparentemente importante, mas que interfere em sua rotina espiritual, dizendo coisas como: "Por que você precisa ir à igreja? Fique em casa e aproveite o tempo com a família hoje." Outro exemplo é a pressão para abandonar projetos espirituais. Alguém tenta convencê-lo a desistir de um ministério ou propósito dado por Deus, dizendo:
Você está gastando tempo demais com isso. Tem certeza de que vale a pena? Desencorajamento ao buscar intimidade com Deus, usando frases que minimizam o valor do tempo de oração, leitura bíblica ou jejum, usando frases como "você está exagerando com essas coisas de Deus. Não precisa ser tão radical." Essa dinâmica é semelhante à tentação que Jesus enfrentou no deserto. Satanás tentou distraí-lo e desviá-lo de sua missão, oferecendo atalhos e prazeres terrenos. Jesus, porém, permaneceu firme e respondeu com a palavra de Deus descrita em Mateus, capítulo 4, versículo 10. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Mas como lidar com isso? Primeiro, mantenha o foco em Deus. Assim como Jesus não cedeu às distrações, você deve permanecer fiel ao seu propósito e ao relacionamento com o Senhor. Segundo, seja firme em suas prioridades espirituais. Mostre que seu compromisso com Deus é inegociável, mesmo diante de pressões externas. Terceiro, ore por proteção espiritual. Lembre-se de que sua batalha não é contra pessoas, mas contra forças espirituais. O apóstolo Paulo nos exorta em Lucas, capítulo 21, versículo 36. Portanto, estejam atentos e vigiem. Orem continuamente para que possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. As tentações para desviar seu foco de Deus podem surgir até mesmo das pessoas mais próximas. Porém, com discernimento espiritual e perseverança, você pode resistir a essas distrações e manter-se firme no caminho que Deus preparou para você. Assim como Jesus venceu no deserto, você também vencerá, porque Deus é a sua força e sustento. Uma forma de oposição que um escolhido de Deus pode enfrentar é a ausência de apoio emocional ou espiritual por parte das pessoas mais próximas. Em momentos de necessidade, você pode sentir que está sozinho, enfrentando dificuldades sem o incentivo daqueles que deveriam estar ao seu lado. Isso pode ser especialmente doloroso, porque muitas vezes você espera apoio de familiares ou amigos, mas recebe indiferença ou até críticas. Exemplos disso são desinteresse em seus projetos espirituais, falta de empatia em momentos difíceis, criticar em vez de apoiar. Essas experiências refletem as que o rei Davi enfrentou ao escrever em Salmos 41, versículo 9. Mesmo o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, levantou-se contra mim. Davi sentiu a dor da traição e da falta de apoio, mas encontrou força no Senhor, que nunca o abandonou. Mas como devemos lidar com essas situações? Primeiro, busque refúgio em Deus. Assim como Davi, derrame suas emoções diante do Senhor e confie que Ele é sua fonte de força. Em seguida, cerque-se de pessoas de fé. Busque irmãos na fé que compartilhem de sua visão e possam encorajá-lo. E por último, ore por seus opositores. Jesus nos ensinou a orar até por aqueles que nos magoam. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Embora a falta de apoio humano possa ser desanimadora, lembre-se de que Deus está sempre ao seu lado. Ele não apenas fortalece, mas também envia o sustento necessário para que você persevere em seu propósito. Outro sinal claro de oposição é quando pessoas próximas fazem ataques diretos à sua fé. Isso pode acontecer por meio de críticas, zombarias ou comentários sarcásticos sobre sua confiança em Deus e seu compromisso com os princípios bíblicos. Essas situações podem ser emocionalmente desafiadoras, mas são evidências de que você está em um caminho que incomoda aqueles que não entendem o chamado divino. Zombarias por suas escolhas espirituais, questionamentos sobre sua confiança em Deus e desrespeito à sua fé em ambientes familiares.
Isso também aconteceu com Jesus, que foi rejeitado até por seus próprios conterrâneos, como descrito em Lucas capítulo 4, versículo 28 ao 29. E todos na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina para jogá-lo do precipício. Os ataques à fé de Jesus não o impediram de cumprir seu propósito. Ele perseverou porque sabia que seu chamado vinha de Deus. Permaneça firme na fé. Responda como Jesus, que enfrentou os desafios com graça e sabedoria, confiando na força de Deus. Não retribua ofensas. Lembre-se do ensino bíblico de não pagar o mal com o mal, mas de abençoar aqueles que o perseguem. Reforce sua identidade em Cristo, pois a aprovação humana não é o objetivo. Sua fidelidade a Deus é o que importa. Mateus, capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Ataques diretos à sua fé são uma oportunidade de demonstrar perseverança e confiança em Deus. Eles não definem sua identidade, mas provam que você está alinhado com o propósito divino. Lembre-se de que, assim como Jesus enfrentou a rejeição, você também pode enfrentar, mas o final é sempre a vitória em Cristo. Uma das dificuldades que o escolhido de Deus pode enfrentar é o constante sentimento de ser incompreendido, especialmente dentro de casa ou em círculos próximos. As pessoas ao seu redor podem não entender suas escolhas espirituais, a forma como você busca a vontade de Deus ou o propósito que Ele colocou em seu coração. Isso pode gerar solidão e frustração, pois você sente que está caminhando em direção ao seu destino, mas as pessoas próximas não compartilham ou até criticam essa jornada. Exemplos disso são escolhas de vida que geram críticas, desentendimentos com as prioridades espirituais e sentimento de solidão, mesmo estando rodeado de pessoas. Este sentimento de incompreensão é o que o apóstolo Paulo experimentou, especialmente quando falava sobre o Evangelho. Em várias ocasiões, ele foi desprezado e criticado até por aqueles que eram da mesma fé. Ele expressa isso em suas cartas. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Fui maltratado e fiquei triste, mas em tudo fomos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Paulo também sentiu a incompreensão de muitos, mas perseverou em sua missão, sabendo que Deus estava com ele e o guiava. Confie que Deus compreende seus passos. Mesmo que as pessoas não compreendam, Deus conhece seus pensamentos e suas intenções. Ore pela compreensão e paciência de quem está ao seu redor. Peça a Deus para abrir os corações daqueles que estão próximos a você, para que eles compreendam sua jornada. Busque apoio em Deus. Ele é sempre aquele que o entende perfeitamente e o fortalece nos momentos de solidão. Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Eu sou aquele que sonda os corações e examino a mente, para recompensar cada um de acordo com sua conduta, de acordo com o que as suas ações merecem. O sentimento de ser incompreendido não deve impedi-lo de seguir o que Deus tem para você. Mesmo que as pessoas não compartilhem sua visão, lembre-se de que a única opinião que realmente importa é a de Deus. Ele o entende e o guiará. O último sinal de que você pode estar enfrentando oposição é o fato de estar constantemente sendo colocado à prova em sua fé. Em diversas áreas da vida, você sente que está sendo testado de maneira contínua, seja em seus relacionamentos, na vida profissional ou em suas finanças. Esses testes não são apenas desafios, mas são oportunidades para o inimigo tentar enfraquecer sua confiança em Deus e em seu poder. Esses testes são evidentes na vida de Jó, um homem que, mesmo sendo fiel a Deus, enfrentou perdas imensas e sofrimento. Ele questionou, mas nunca desistiu.
O Senhor disse em Jó, capítulo 35, versículo 7. Pode o homem dar algo a Deus, além do que ele já lhe deu? O homem não pode acrescentar nada a Deus, mas sim se humilhar diante dele. Jó não entendeu as razões de seu sofrimento, mas ele permaneceu firme na fé, e ao final, Deus o recompensou. Entenda que os testes de fé fazem parte do processo. Eles são oportunidades para você crescer espiritualmente e testemunhar a fidelidade de Deus. Lembre-se das promessas de Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus nunca o abandonará. Persevere na fé. Através das dificuldades, mantenha seus olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Mateus, capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Os testes de fé são uma parte inevitável da jornada espiritual, mas cada desafio é uma oportunidade para fortalecer sua confiança em Deus. Em meio à luta, lembre-se de que a recompensa está reservada para aqueles que perseveram e confiam em suas promessas. Deus nunca falha e sempre estará ao seu lado, guiando você através de cada provação. Agora, vamos orar. Deus Pai, Todo-Poderoso, eu venho diante de Ti com um coração grato, reconhecendo Tua soberania sobre a minha vida. Tu és a minha rocha e o meu refúgio, o meu sustento em meio às lutas e desafios. Obrigado, Senhor, por me chamar para cumprir um propósito divino e por me fortalecer a cada dia para seguir em frente, mesmo quando as adversidades tentam me desviar. Hoje eu te peço, em nome de Jesus, que me conceda sabedoria e discernimento para lidar com os inimigos e as tentações que surgem em meu caminho. Senhor, quando me sinto incompreendido, fortalece a minha fé e dá-me coragem para seguir firme, sabendo que o teu olhar de aprovação é o único que importa. Quando aqueles ao meu redor não me apoiarem ou até me criticarem, que eu possa ser sustentado pela tua graça e permanecer firme na missão que me confiou. Quando eu enfrentar a oposição em minha casa, nos meus relacionamentos ou em minha jornada, lembra-me que tu és maior do que qualquer resistência e que o teu propósito não pode ser frustrado. Senhor, em cada prova que surja, eu entrego meu coração a Ti, confiando que és fiel para completar a obra que começaste em minha vida. Peço que me des força para enfrentar os testes de fé constantes, que eles não me desviem do caminho que Tu preparaste para mim. Quando os desafios parecerem grandes demais e a tentação de desistir surgir, que eu possa lembrar da Tua palavra e da Tua fidelidade. Que minha confiança em Ti cresça a cada dia, sabendo que, mesmo na dificuldade, Tu estás comigo, segurando a minha mão e me guiando. Eu oro também por aqueles que me cercam, que Tu os abençoes e abra os seus corações para compreenderem o propósito que Tu me deste. Que eu seja um reflexo do Teu amor e da Tua graça, para que mesmo em meio à incompreensão, eles possam ver a Tua luz em mim. Senhor, eu entrego minha vida, meu propósito e cada área que Tu me confiou em Tuas mãos. Que Tu me fortaleças, me protejas e me conduzas, para que eu possa viver de acordo com a Tua vontade, para a Tua glória. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém. Chegou o momento de agir. Aproveite esta oportunidade para refletir sobre tudo o que você já viveu e como cada experiência tem moldado sua vida, preparando-o para cumprir seu propósito divino. Quero saber mais sobre você. Então compartilhe nos comentários como tem sido o seu despertar espiritual e de onde você está nos acompanhando. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber mais vídeos como este. Sua jornada está apenas começando e eu estou aqui com você a cada passo.
Vamos crescer juntos com a ajuda de Deus. Que Ele te abençoe sempre. Nos vemos no próximo vídeo.